Em Dia com a Notícia. Copasa. No último dia 24 de setembro, a 7ª Câmara Civil derrubou, por unanimidade em Belo Horizonte, decisão da Justiça proferida em primeira instância que garantia a permanência da Copasa em Andradas. O imbróglio começou em 2018, quando o município declarou a nulidade do contrato estabelecido pela Companhia de Saneamento. Agora a Prefeitura deverá realizar licitação para contratar uma nova empresa para prestar o serviço de fornecimento de água e de esgoto em Andradas. Para falar sobre o assunto e explicar detalhes sobre a saída da Copasa da cidade, o quadro Em Dia com a Notícia conversa agora com o Procurador-Geral do município, Marcelo Prezia Moura. Bom dia, doutor Marcelo. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Estamos aqui para esclarecer o que pudermos sobre a questão. Até porque é um assunto que não é fácil, né? De ser assim abordado. Acho que tem muitos detalhes e a população quer saber, não é? Quando que a Copasa vai embora. Mas antes, doutor, eu vou até pedir para o senhor uma licença, porque talvez o cargo de procurador ele não seja de compreensão imediata. Às vezes a pessoa pensa assim, mas ele é procurador do município? O que é que significa isso? Porque muitos dos brasileiros ainda são pessoas simples, sim, que não têm acesso a tanta informação, doutor. Então, o procurador do município é o advogado. Isso, é para explicar, assim, às vezes, a nomenclatura de cargos públicos, ainda mais na área do direito, é um pouco complicada de se entender. Traduzindo a português claro e de forma simples, o procurador geral ou os procuradores do município são advogados públicos, que é o conceito técnico. Ele é um advogado público que presta seus serviços para o ente público, com algumas prerrogativas, aí já é mais uma questão de processual, mas traduzindo ao português claro, são os advogados que representam, no caso, o município na justiça, né? Então, assim, tem, no caso da União, chama-se advogado da União, né? Você tem no Estado, são procuradores estaduais. Aqui no município, tecnicamente, são advogados públicos, né? E o cargo de procurador-geral, que nada mais é que o agente político responsável pela procuradoria. É quem o cargo de confiança do prefeito, que vai orientar todo o andamento do setor jurídico, departamento jurídico da prefeitura. O senhor até me perdoa, viu, doutor? Porque sim, eu já tenho essa experiência, alguns ouvintes depois. Claro. Sandro, mas aquela pessoa, um controlador, um procurador, o que eles controlam, o que ele procura? Então, a gente às vezes usa procura é confusão, né? Porque às vezes a gente usa quem não essa quer confusão não trabalha na prefeitura, não se candidata a prefeito e nem a vereador, sim, viu, doutor? Sim. Mas assim, a questão é só mesmo de nomenclatura, mas o serviço mesmo é o serviço jurídico, de advocacia, do dia a dia. Muito interessante. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre a Copasa. Sim. Então, será que a companhia vai embora, doutor? Vai, e é questão de tempo. Mas não sai imediatamente, até por uma questão logística. Eu vou usar essa palavra logística, porque temos que obrigatoriamente fazer uma licitação, né? Só para ilustrar, para a gente chegar no ponto, Copasa, não sei nem se eu vou falar rapidamente. Pode falar à vontade. O serviço de água e esgoto ele é prestado pelo município. Então ele pode ser feito diretamente, através de departamentos próprios, em algumas cidades, exemplo de Poços de Caldas, tem departamentos próprios, ou ela concede. O que é isso? Também traduzindo a português, claro. Ela passa a operação do serviço de água e esgoto para uma empresa terceirizada. No caso nosso de Andradas, é assim que estava funcionando. Então existia uma concessão antiga que foi outorgada, que é entregue à Copasa, mas é uma prestação de serviço público. Aconteceu que em 2000, essa concessão venceria teoricamente em 2008. O que aconteceu? Em 2002 foi feita uma renovação dessa concessão sem observar os procedimentos legais. A lei de licitações, que é uma lei complicadíssima até para os profissionais do direito, elenca uma série de requisitos que
o processo licitatório tem que existir e um processo de renovação. E isso não foi obedecido. Então nós, no município, quando começou aquela crescente de reclamações da Copasa, falta de água e todo aquele problema que se deu em 2017, nós fomos levantar os contratos, a documentação internamente para saber como estava a situação. Chegamos à conclusão no município que não foi obedecido o processo licitatório. Isso seguiu. Só de reclamações, Sandro, nós temos mais de 1.000 laudas dentro da prefeitura. Mais de 1.000 pedidos, mais de 1.000 folhas, mais de 200, 300 pedidos internos de reclamações. Culminou com a audiência pública, tudo. E o prefeito Rodrigo deu uma decisão administrativa cancelando o contrato da Copasa. Na verdade, ele não extinguiu, ele declarou nulo. Por quê? Porque aquela renovação de 2002, feita 6 anos antes do prazo, foi irregular. Para extinguir, ele teria que ter aceitado o contrato. Quando ele declara nulo, ele nem aceita. Ele nem aceita. Nem aconteceu ele esse nem ato. aceita. Ali nós tínhamos 2 caminhos. A nulidade, a nulidade não gera efeitos. Depois, como ela prestou o serviço, recebeu, acabou que... Reconheceu. Né, reconheceu. Mas a falta do serviço, que é uma questão de direito administrativo, também é latente por causa da quantidade de reclamações que tivemos. Aconteceu o seguinte, a Copasa, insatisfeita com isso, entrou um processo na justiça, que está tramitando atualmente na comarca de Belo Horizonte, questionando essa decisão administrativa. A juíza daquele processo concedeu uma liminar para a Copasa simplesmente para suspender os efeitos da decisão administrativa. Então aquela decisão que o prefeito Rodrigo deu no processo administrativo estava suspensa. Nós aqui, inconformados, até o termo técnico, com essa decisão, entramos com um recurso, né? Esse recurso que foi julgado dia 24. O que aconteceu? O desembargador, relator, entendeu os argumentos do município em que a Copasa não poderia, né? Ele até usou um termo técnico, é termo jurídico puro, às vezes a pessoa que está ouvindo, às vezes vai ter um pouquinho não é dificuldade, mas a questão de estranhar um pouquinho o que eu vou dizer. Ele disse o quê? Que a Copasa, quando vem agir como particular, ela tem umas benesses por ser empresa de economia mista. Quando ela vem como particular, ela se esquivou da licitação e ela não pode. Então ele reconheceu os argumentos do município e cassou a decisão que suspendia os efeitos lá. Então hoje, a adesão do prefeito Rodrigo no processo administrativo que cassou o contrato da Copasa está vigente. O que acontece? Naquela decisão, até por conta de contraditório, que eu falei para você da logística do começo, que eu dei um parênteses para chegar aqui na logística. Simplesmente, se a Copasa sair do município imediatamente, né, não é isso que a gente quer. E o prefeito, o que ele fez? Ele deu 180 dias para se realizar a licitação para outra empresa assumir. Inclusive, a Copasa pode participar da licitação, enquadrando aos novos conceitos que o município vai exigir, que é o tratamento da água e o tratamento do esgoto, para poder melhorar a qualidade de vida da população. Então, o que acontece? Estamos nesse tempo, né, de elaboração de edital de licitação. O Rodrigo pediu até o final de outubro agora, estourando início de novembro, para esse edital já estar publicado. Tem um procedimento técnico. Eu acredito que 6 meses já temos outra empresa aí no município. Agora, uma dúvida que um ouvinte da Rádio Vinícola apresentou foi: a estrutura da Copasa em Andradas pertence à Copasa ou ao município? Então, isso aí vai ser uma questão de discussão. A Copasa entende que é dela. Pelo menos as áreas que tem lá a parte do tratamento de água. O município entende. O município entende que isso já foi amortizado para a Copasa e nós entendemos que é do município. São bens públicos aquilo ali. Né? A Copasa vem, então assim, vai ser futuramente uma outra, vou chamar de briga judicial, a questão de valoração disso, né? Porque quando a nova empresa for entrar, penso eu que eles vão, a partir da estrutura que já existe, Sim. vão melhorando. Sim. Senão eles vão ter que começar do zero. Eu acredito que não começarão. A gente tem já em fase bem adiantada uma modelagem. A gente chama de modelagem, mas é uma estrutura
de projeto de todo o sistema de água, tratamento de água e esgoto do município. Né? Então, assim, hoje a gente já tem estudos para saber o que é necessário para o bom tratamento de água, o bom destinação do esgoto, para a gente poder fazer isso de uma forma correta. A nova empresa, então, que assumir, vai ter que oferecer tratamento de esgoto. Vai, é prioridade nossa que tenha o tratamento de esgoto. E isso, para o cidadão, significa, de repente, dobrar o valor da conta de água. É assim, essa parte eu não tenho como especificar exatamente, mas vai ter uma tarifa da parte do esgoto, sim, mas é uma tarifa que vai beneficiá-lo, né? Porque o tratamento de esgoto vai existir hoje efetivamente, né? Entendi. Nós estamos conversando com o procurador do município de Andradas, Marcelo Preze Amora. Ele está aqui para falar sobre a Copasa, não é? A empresa, a companhia deverá aí sair de Andradas aí nos próximos meses. Doutor, cabe recurso dessa decisão dos desembargadores que favoreceu Andradas? Olha, como é um agravo de instrumento, vai caber um recurso, mas é assim, é a adesão que não... O acordo foi disponibilizado para nós na segunda-feira, isso, na segunda, e já fomos intimados. Acredito que a Copasa também tenha sido intimada no mesmo ato que o município foi. Então, assim, eu acredito que não cabe recurso para uma instância superior, até porque a adesão não violou nenhuma lei federal, nenhuma lei constitucional. Né? Se tiver alguma correção, mas por parte da Copasa, para nós não temos interesse em apresentar nenhum outro recurso. É assim, é uma adesão provisória. O processo da Copasa ainda vai ser julgado o mérito dele, né? Mas o tribunal, ele já se posicionou. Então o que ele fez? Ele, na decisão dele, ele praticamente esgota o mérito da ação. Então ele já dá uma pincelada. Antecipa o pensamento da justiça. Ele antecipou o pensamento, essa palavra. Ele antecipou o pensamento do tribunal. E isso atrai competência. Então, se, eu vou falar sempre no se, tiver um mérito a favor da Copasa, que eu não acredito que tenha, o recurso vai para o mesmo desembargador que já manifestou posicionamento favorável ao município. Então, assim, eu acredito que não tenha... É como se tivesse 49 do segundo tempo, 3-0 para Andradas. Eu não vou negar. É muito difícil. Assim, a gente não pode negar, ainda mais pela minha condição de advogado, o direito da Copasa de recorrer. Eles têm esse direito de recorrer. Não quer dizer que com o direito de recorrer, eles vão ter sucesso no recurso. É uma coisa diferente da outra. Então, assim, a gente não nega o direito deles de recorrer. Mas eu, pessoalmente, acredito que essa adesão não muda. Tá bom. E o andradense, então, pode ficar tranquilo que o edital, o senhor está ajudando a elaborar, vai ser um edital onde aquilo que está previsto favorece o andradense, não é, doutor? Sim. Porque esse último contrato aí, ele era vago. Esse era o problema dele. Até tinha algumas previsões ali dizendo que com o crescimento da cidade a companhia teria que acompanhar, mas isso não estabelecia metas. Eu pessoalmente fui acompanhar o julgamento desse recurso dia 24. E eu vou parafrasear o desembargador relator quando ele menciona que a Copasa está no município há 44 anos. Né? E ela sabe a estrutura do município, ela conhece os bairros. Quando tem loteamento, ela é intimada a se manifestar, então ela sabe. Então, assim, durante 44 anos ela não consegue prestar um serviço de qualidade no serviço de água, e assim, e o serviço eu entendo, não sei, eles estão cobrando, não é um serviço gratuito à população, vem a conta da Copasa. E não tem a contrapartida. Pô, eu vou falar até pessoalmente, é o mínimo que a gente espera de uma concessionária que presta o serviço bem feito, que a população, num modo geral, esteja feliz com isso. Que não é o caso da Copasa. Então, assim, é meio unânime. Até no julgamento, se você sair, a gente fizer uma pesquisa, uma pergunta nas ruas, é unânime. O pessoal contra as redes sociais, nesse sentido, são termômetros, não é? São termômetros. Várias redes ali
E às vezes quando a gente Todo mundo acha, falando a mesma coisa. eles receberam, ganharam uma liminar, pô, agora eu vou melhorar um pouco o serviço. Não melhora, é paliativo, melhora um dia, dali a pouco você ouve relatos assim, ficamos o final de semana inteiro sem água, 3, 4 dias sem água. Pô, é inadmissível uma empresa do porte da Copasa, com a arrecadação que tem, prestar um serviço dessa Um dessa encanamento qualidade. totalmente deteriorado, Sim. né? Coisas de 40 anos atrás até hoje. E outros problemas também, o asfalto das ruas de Andradas sempre estourados, embora melhorou isso nos últimos tempos, né? Mas uma cidade de 40 mil habitantes, 45 no máximo, com tanta água que desce dessa serra do Caracol, basta ter um reservatório, não tem justificativa. Andradas nunca fica sem água por falta de chuva, sempre por falta de planejamento e de obras que poderiam aí abastecer uma cidade com até 200 mil habitantes, Sim, o tanto de água que tem aqui, mas não. Parou de chover, dali um mês começa a faltar água. É. Né? Então, doutor, tem alguma coisa importante que eu deixei de perguntar, que o senhor ainda queria realçar? Ô Sandro, às vezes é passar para a população que a gente ali na Procuradoria, até no município, estamos empenhados. A gente empenha praticamente diariamente, né, nessa questão da Copasa. Somos cobrados até pelo prefeito diariamente essas questões. Então, assim, foi uma adesão inédita no âmbito do tribunal, porque alguns casos que a gente estudou, né, isso, o estudo do início, feito pelo doutor Juliano na época, depois, em consequência, a doutora Fabiana continuou esse estudo comigo. Alguns casos o contrato da Copasa tinha vencido, ele acabou a concessão e começou aquela briga. O nosso caso, o contrato estava em vigor. Então, assim, o tribunal entendeu a nulidade do contrato, né, que não foi feito o procedimento correto. Assim, todo mundo, quando às vezes vai participar de uma licitação da prefeitura, é exigido uma série de documentos e vai para lá, não aceita, a Copasa não tem benefício, ela tem que apresentar os mesmos documentos, uma empresa normal, né, e ela não fez isso. Então não tem um documento dentro da prefeitura dessa renovação, simplesmente tem um contrato assinado, né, e a Copasa se exime disso, né, eu não preciso, mas na verdade precisa. Então, eu queria deixar claro, estamos empenhados, né? É questão de tempo só para poder, porque a Copasa tem esse direito e a gente precisa de soltar esse edital de licitação para poder outra empresa poder assumir esse serviço sem prejuízo para o abastecimento de água da cidade. Exatamente, doutor. Então a responsabilidade é grande. Sim. Toda a cidade espera que esse edital, todas as previsões, provisões, tudo que conste ali seja o melhor para Andradas. O momento é esse, vai definir de repente os próximos 100 anos da cidade no que se refere a abastecimento e tratamento de esgoto. É muito importante esse trabalho. São 60 anos. 60 anos. É muito importante, doutor. Eu tenho Sim. certeza que o senhor vai fazer o melhor, viu? Eu já o conheço. Sim. Conheço o prefeito Rodrigo e vai ser feito um bom documento. Sim, a gente está trabalhando em cima, estamos fazendo, estudando. Pesquisar o que foi feito em outras cidades, né? Então, assim, o que eu posso adiantar é que a lei ordinária autorizando essa nova concessão já está prestes a ir para a Câmara. Então, assim, porque precisamos de uma lei municipal autorizando essa outorga para uma empresa. Então, assim, já estamos em fase bem adiantada disso, né? Então, assim, a gente estava esperando o sucesso do recurso, então a gente já, enquanto estava esperando, esse julgamento tinha sido adiado, ele era para ser em maio, ele saiu de maio, passou a férias. Inexplicavelmente. Né? E jogou. Adianta. Não, mas não. Até que Não, às vezes o adiamento foi interessante. Nesse caso específico, Ah, é? eu vou até entrar numa esfera. Esse adiamento foi bom para nós. Foi excelente. Eu acho que nesse. Eu fiquei tão brabo quando. Você ficou bravo? Fiquei... Não, mas esse adiamento do recurso que teve em maio nos favoreceu. Porque nós tivemos tempo para nos reunir e apresentamos memoriais no tribunal para reforçar a nossa tese. É uma questão jurídica, então nós nos dirigimos ao tribunal, apresentamos memoriais aos desembargadores, relatando a tese, e isso que nos ajudou. Não estou falando que foi. Sim. A tese era excelente, né? E foi melhorado. E foi melhorado. Então, assim, foi isso que aconteceu.
esse adiamento, às vezes, causa... A questões jurídicas causam isso. Meu processo demorou. Assim, o processo ele tem que ter uma duração razoável. Ele não fala que ele tem que ser rápido. E eu entendo que o processo tem que ter uma certa... Ele tem que amadurecer. Até uma questão interessante. Mas tem processo que ele precisa de um tempo de maturação dentro do judiciário para o desembargador, às vezes, mudar de pensamento. Porque do mesmo jeito que nós somos lá, nós temos informação que a Copasa também foi. A Copasa também apresentou memoriais. Então foi uma briga interna forte. E o processo precisa dessa maturação para poder, quando chegar em fase de julgamento, tá tudo maduro, todas as teses bem consolidadas para poder ter um julgamento justo. Doutor, obrigado por participar aqui, né, do quadro Em Dia com a Notícia. Vai ao ar às segundas e quartas-feiras, durante o programa Jornal da Cidade, sempre para apresentar assuntos ligados à administração pública, e conte aí também com o nosso apoio. Sim. Eu que agradeço. Até a primeira vez que eu vim aqui, estava nervoso e não conseguia falar direito, gaguejei. Acho que agora, com o passar do tempo, a gente vai falando com mais desenvoltura. Agradeço a oportunidade, o espaço. Estamos na prefeitura abertos a qualquer tipo de explicações, situações que aconteçam, a gente puder ajudar. Nós estamos lá. Eu falo aqui, você já falou em nome, às vezes, do prefeito Rodrigo, que estamos abertos, a prefeitura, o que puder ajudar, a gente está aberto a isso. Então, assim, que vão lá, que apresente as demandas, e se precisar de mim aqui, voltar para alguma outra coisa, estou à disposição. Você ouviu Em Dia com a Notícia.